Ok, então vamos fazer a definição de subespaço vetorial. É a definição, capítulo 4, seção 3, definição 1. Bom, o que é um subespaço vetorial, né? Subespaço vetorial é um subconjunto do espaço vetorial que é um espaço vetorial. Então, para isso, para que o subconjunto seja em si um espaço vetorial, a gente tem algumas exigências, né? E você vai falar de F como subconjunto de E, então esse cara é um subconjunto do espaço vetorial. Então, para falar de uma operação, por exemplo, operação de adição de F cartesiano F em F, eu preciso que o IV satisfaça o seguinte: eu pego dois vetores de F e quando eu somo esses dois vetores eu quero que esteja em F. Então a gente vai exigir isso, ó. U e V em F implica dizer que U mais V pertence a F. A mesma coisa para essa operação aqui, ó. Lambda vezes lambda e U tem que ser associado a lambda U em F. Aqui é um número real, cartesiano F. Essa é a operação de multiplicação por escalar. Vou botar um ponto aqui. Eu quero que lambda real e U em F satisfaçam lambda U pertence a F. Tá vendo? Ok. E aí tem mais uma exigência que é equivalente dizer que esse subconjunto não é vazio. Então esse cara não é vazio, tá vendo? Diferente de vazio. Então essa exigência, ela equivale a dizer que tem um elemento lá no subespaço vetorial. Equivale a dizer que o zero é um elemento de F. Isso é suficiente. Essas duas coisas são, dentro desse contexto, dizer que tem um elemento, dizer que é diferente de zero, de vazio, é a mesma coisa. Tá? Então, esse é o motivo aí para a gente fazer essas exigências, né? Bom, então, quando é que eu digo que F é um subespaço vetorial? F é um subconjunto do espaço, e aí eu exijo três coisas. O zero é um elemento de F. Se U e V pertencem a F, então U mais V pertence a F. E a terceira, se lambda é um número real. E U é um elemento de F, então lambda U é um elemento de F. Então são essas três coisas que a gente exige, né? Eu vou dizer que F, qualquer subconjunto de E que satisfaz essas três coisas, eu vou dizer que esse é um subespaço de E. Bom, aí eu vou utilizar a notação F é um subespaço de E. Eu tomei emprestado essa notação de subgrupos. Não é muito usado isso, né? Aliás, nunca vi usar isso em texto nenhum. Eu vou usar essa notação para encurtar a escrita aí, né? Então F é um subespaço de E. Quando a gente precisar de escrever isso rapidamente, então vamos fazer F é um subespaço de E. Ok? Então isso aí é a definição. Vamos ver os exemplos, né? Bom, o primeiro exemplo, a gente tenta mostrar, exemplo 431, exemplo 431.
primeiro exemplo, a gente tenta mostrar que esse conjunto aqui é um subespaço vetorial. Então, quem é o conjunto? F é o conjunto dos pares x e y, pode ser em R2, né? Vou colocar R2, tais que x ao quadrado mais y ao quadrado é menor ou igual a 1. Então, isso é um círculo. Isso é a equação de um círculo. Então, são os elementos que estão aqui dentro ou em cima do círculo. Que estão aqui dentro ou que estão em cima dessa linha, né? Isso aqui, essa expressão é o comprimento do vetor, né? É o comprimento ao quadrado. Quadrado do comprimento. Que a gente costuma chamar de norma aí, né? x, y, por enquanto eu não defini isso ainda. x, y é a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Depois mais pra frente a gente vai falar disso. Por enquanto não, né? Mas o significado dessa equação é isso, é que o comprimento do vetor, que se tem um vetor daqui até aqui, ele tem um comprimento, né, que é esse aqui. Vou colocar 2 aqui, ó. Então saiu do círculo. Esse vetor aqui tem comprimento 1. Esse vetor aqui tem comprimento meio. Então, quando o comprimento é menor ou igual a 1, significa que ele está dentro do círculo ou em cima do círculo. Tem uma confusão aí de círculo e circunferência, né? O que é um círculo, o que é uma circunferência? Eu não vou entrar nesse mérito, não. X, Y. Ok. Então, mas enfim, o que ele está dizendo aqui é a parte interna. Então, essa parte interna toda aqui. E a curvinha. Bom, primeiro ponto, né? Esse ponto aqui é o 0, 0. Então, uma coisa ele satisfaz. 0, 0 pertence a F. Por quê? 0, 0 pertence a F. Por quê? Porque 0 ao quadrado mais 0 ao quadrado é igual a 0. E isso é menor do que 1. Portanto, é menor ou igual a 1. Então, o par 0, 0 pertence a F. A esse conjunto aí. 2. 2 já não vale. Se você pegar, por exemplo, dois vetores aqui, ó, um vetor aqui e um vetor aqui, e somar pela regra do paralelogramo, lá da geometria analítica, você vai ter um vetor dentro do mesmo conjunto. Então, esses dois vetores aqui, ó, U e V, quando eu somo, funciona. Esse cara aqui é o U mais V, está dentro do conjunto. Mas tem dois vetores, aliás, tem vários vetores, mas vamos dar um exemplo de dois aqui, né? Se você pegar U igual a 1, 0, então é esse cara aqui, ó. Esse aqui é o U. E esse aqui é o V. Pega o vetor 1, 0 e V igual a 0, 1. Esses dois vetores, eles estão em F. Esses dois vetores pertencem a F. Mas a soma deles não pertence a F. Então vamos ver. A soma de U mais V, ó, U mais V é o quê? É 1 mais 0, 1. 0 mais 1, 1. Esse é U mais V. E se você fizer o quadrado das coordenadas deles, o que vai dar? Vai dar 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado é igual a 2. 2 não é menor ou igual a 1. Então, 2 é maior do que 1. Então, esse vetor não satisfaz essa condição. Ou seja, esse vetor
não pertence a F, pois 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado é igual a 2, que é maior do que 1. Então falha essa propriedade. Tá? Então falha essa propriedade da soma. Mas não é a única que falha. Então eu peguei esse vetor aqui, chamei de U, esse aqui de V, pela regra do paralelogramo, esse cara aqui é U mais V. U mais V não pertence ao conjunto. U pertence a F, V pertence, mas U mais V não pertence a F. Agora, outra coisa, se você pegar um vetor, qualquer aqui e multiplicar ele por um número grande, ó, ele vai sair do conjunto. Então, o terceiro, deixa eu escrever isso aqui na frente, pois 1 mais 1 ao quadrado é igual a 2, que é maior do que 1. Se você pegar U igual a 1/3, deixa eu ver se é esse o exemplo que eu coloquei. Isso. Tá, 1/3 pertence a F. Por que 1/3 pertence a F? Porque se você fizer 1/3 ao quadrado mais 1/3 ao quadrado, vai dar 1/9 mais 1/9, que dá 2/9, que é menor do que 1. Então é menor ou igual a 1. Então esse cara pertence a F. Mas quando você faz lambda igual a 3 e U desse jeito, então você tem lambda U é igual a 1, que não pertence a F. Por que não pertence a F? Pelo mesmo motivo aqui em cima. Que é maior do que 1. Tá vendo? Ok, então esse conjunto ele não é um espaço vetorial, porque falham as duas propriedades, né? Então, quer dizer, a ideia é que se o conjunto for limitado, você tem esse problema. Essa última propriedade já fica bem claro, né? Se o conjunto tem algum tipo de limitação, se, por exemplo, o conjunto for, por exemplo, um setor, tá vendo? Então, aqui você não tem limitação. Você pode, se isso aqui é U, isso aqui é o lambda U, você não tem limitação nesse sentido, né? Não tem limitação. Essa propriedade força o conjunto não ser limitado. Esse conjunto é limitado, né? Ele está dentro de uma bola aqui. Então, uma questão é essa. E outra é a soma, né? Outro ponto é a soma. Estou tentando pensar geometricamente o que significam essas propriedades geometricamente. Essa terceira, ela é a questão da limitação. Eu dei uma sequência de exemplos ali, justamente pensando nisso. Vamos tentar resolver esse problema. Aí você tenta resolver um problema e você acaba criando outro. Então esse não funciona por causa das duas propriedades, das duas últimas propriedades. Bom, o próximo exemplo, ele é subconjunto do plano,
tal que o x e o y são números maiores ou iguais a zero. Então esse é o quadrante, o primeiro quadrante do plano. Aí com isso a gente tenta resolver duas coisas, a questão da limitação e a questão da soma. Então, se você olha um x aqui e um y aqui positivos, x maior do que zero e y maior do que zero. Então esse ponto aqui está no primeiro quadrante. Tá, então vamos ver, ó, o zero, primeiro item, o 0, 0 pertence a f, por quê? Porque 0 é maior ou igual a zero, a primeira coordenada é maior ou igual a zero e a segunda coordenada é maior ou igual a zero. Então, ok. Segundo, se você tem U igual XY e V igual ZW, com esses elementos todos positivos, com X, Y, Z e W maiores ou iguais a zero, o que vai acontecer? Quando você fizer U mais V, vai ficar X mais Z, Y mais W. Esse elemento ele é positivo e esse elemento é positivo. Então esse cara pertence a F. Por quê? Pois X mais Z é maior ou igual a zero e Y mais W é maior ou igual a zero. Porque se você pegar dois números positivos e somar, vai dar um número positivo. Se você pegar um positivo e um zero, somar dá positivo. Se pegar dois nulos, a soma vai dar zero. Então essa soma não tem jeito, ela é maior ou igual a zero. Então aqui funciona também. Então está fechado para a soma. Agora, a terceira propriedade, ela falha. Então, se você pegar, por exemplo, um vetor aqui, U igual a 1, 1. Então, considera aí o lambda negativo, menos 1. Se lambda for positivo, não tem problema. Lambda negativo, menos 1 e U igual a 1, 1. Então, esse cara aqui é um número real e esse aqui é um elemento de F, porque essas duas coordenadas são positivas. Então, isso é um elemento de F. Mas quando eu multiplico, eu tenho lambda U igual menos 1, menos 1. Isso não pertence a F. Não pertence a F porque menos 1 é menor do que zero. Tem uma coordenada negativa. Basta uma coordenada negativa, né? Então, esse exemplo quase deu certo. Por quê? Porque tinha duas propriedades que funcionavam. O zero pertence ao conjunto e ele é fechado para a soma. Mas aí quando a gente multiplicou por menos 1, saímos do conjunto, multiplicar por números negativos. Então, aí eu tentei resolver esse problema também. Vamos fazer o próximo exemplo. Tentei resolver esse problema. Em vez de pegar só o quadrante positivo, a gente vai pegar o primeiro e o terceiro quadrante. Então a condição, esse exemplo aqui na verdade era o exemplo 2, tá? O exemplo 2. Agora vai fazer o 3. Exemplo 3. Então a próxima condição é o produto de x por y é maior ou igual a zero. Então a gente reúne dois quadrantes. Isso porque, por que eu estou acrescentando esse quadrante? Porque quando eu multipliquei esse vetor por menos 1,
deu o vetor menos 1, menos 1. E aí ele não estava em F. Então eu falei, vou acrescentar esse espaço aqui também, juntar os dois quadrantes. Será que agora vira um espaço vetorial, um subespaço vetorial? Então a condição para isso é, aqui você tem coordenadas positivas e aqui negativas. As duas positivas e duas negativas. Aqui você tem o x positivo e o y negativo. Aqui você tem o x negativo e o y positivo. Então essas duas é que tem sinais iguais. Então quando multiplica x vezes y, não fica negativo. Maior ou igual a zero. Bom, vamos ver então. O zero é 0, 0 pertence a F. Por quê? Quando você multiplicar 0 vezes 0, vai ficar 0 vezes 0 igual a 0, que é maior ou igual a 0. Então, ok. Primeira propriedade foi. A segunda é fechado. Vou começar pela terceira. Terceira propriedade, a gente já reuniu esse quadrante para satisfazer a terceira propriedade. Então, vamos lá. Eu vou pegar lambda real e um vetor u xy em F. Ou seja, vou colocar entre parênteses aqui, x vezes y é maior ou igual a zero. Tá? É isso que esse vetor satisfaz. Eu não vou escrever isso não, vou apagar aqui. Tá? Ele satisfaz essa condição. X vezes y é maior ou igual a zero. Ok. Agora, lambda u é esse vetor aqui, ó, é lambda x, lambda y. Se eu multiplicar essas coordenadas, eu vou afirmar primeiro que ele pertence a F. Por quê? Porque se você multiplicar lambda x vezes lambda y, você está fazendo, multiplicando as coordenadas. Isso vai dar lambda ao quadrado vezes x vezes y. O x vezes y já era positivo. Então, e o lambda ao quadrado é positivo. Então, isso aqui é maior ou igual a zero. Porque esse cara é maior ou igual a zero e esse é maior ou igual a zero. Então, a gente tem isso. Ó, lambda u pertence a f. Então, isso está ok. A gente já acrescentou esse quadrante para resolver esse problema. Quando eu multiplico por um número negativo, sai do conjunto. Então, a gente resolveu isso. Agora, resolvendo isso, acaba falhando a segunda propriedade. Então, vamos pegar dois vetores, u e v. Então, vou pegar os vetores certos, né? Vamos pegar os vetores que fazem dar errado. Você pegar um vetor nesse quadrante, pode ser em cima do eixo, por exemplo, u igual a 1, 0, e o outro v igual a menos 1, aliás, 0 e menos 1. Quando você somar, vai dar esse vetor aqui. U mais v é igual, soma vai dar 1 e soma dá menos 1. No exemplo do texto estão valores diferentes, mas esse aí vai funcionar também. Então, U igual a 1, 0 e V igual a 0 menos 1 são elementos de F. Bom, esse aqui é um elemento de F porque se você multiplicar vai dar 0. Então é maior ou igual a 0. Se você multiplicar vai dar 0. Então o resultado é maior ou igual a 0. Então são elementos de F. Mas se você somar,
U mais V é igual a 1 mais 0, 1, e 0 mais menos 1, menos 1. Esse cara não pertence a F, porque se você multiplicar 1 vezes menos 1, dá menos 1, que é negativo. Então, não funciona. Então, a gente tem esse problema. A união desses dois quadrantes não é um subespaço vetorial. Tá vendo? Ok, então, ou você vai pegar o plano todo, né? Você pega o plano todo, ou então você pega só uma reta. Mas quando a gente estava pensando em regiões, né, com uma área interna, então não tem que ser o plano todo, tem que englobar o plano todo. Bom, aí tem um resultado aí. Um subespaço é um espaço vetorial. É o que eu comentei no começo. A gente já define um subespaço vetorial para que ele seja um espaço vetorial, para que você consiga definir as operações. Mas definindo as operações, as propriedades vão valer, porque elas já valem para o espaço vetorial. Então, automaticamente já vão valer as propriedades, que elas já valem para o espaço vetorial. Então, para o subconjunto vai continuar valendo. Então, esse é o teorema 431. Ele diz que todo subespaço é um espaço vetorial. Bom, os exemplos. A gente reuniu dois exemplos aqui, 4, 3, 4. Esses dois exemplos de espaço vetorial são os exemplos triviais. Você tem dois conjuntos que estão contidos em E. Dado um espaço vetorial, você tem dois subespaços triviais. O conjunto com apenas o zero e o espaço todo. Né? Como é que a gente verifica isso, né? Aqui, por exemplo, vou fazer a conta nesse caso aqui. Vou fazer o zero. Então, o zero pertence a esse conjunto. Então, essa não tem discussão. Se você considerar U e V nesse conjunto, é óbvio que U é igual a V, que é igual a zero. E aí, U mais V é igual a zero mais zero, que é igual a zero. Então, esse cara, obviamente, pertence aqui. Então, U mais V pertence a zero. E a terceira condição, lambda real e o pertencente aqui. Bom, a gente sabe que se eu multiplicar um número qualquer por zero, o lambda continua real e u é igual a zero. Então, se eu multiplicar lambda por zero, vai dar o próprio zero. É uma das propriedades que a gente provou, né? Então, isso dá o próprio zero. Ou seja, isso aqui, lambda vezes u, vamos escrever assim. Lambda u é igual a lambda vezes zero, que é zero, que pertence a zero. Pertence a esse conjunto. Então, esse conjunto que tem só o zero satisfaz as três coisas. Satisfaz as três propriedades. O zero está lá,
você pegar dois elementos lá, os dois elementos são zero, só tem essa possibilidade, aí a soma está no conjunto. Se você pegar um número real e um vetor aqui, o produto está nesse conjunto. Então, ele é um subespaço vetorial. Aí uma argumentação parecida você consegue provar que E é um subespaço de E também, né? São subespaços triviais. Bom, agora tem uma sequência aqui de 3 exemplos que eu só vou comentar porque eu vou fazer um exemplo que é mais geral do que esses 3 exemplos aí. Bom, os exemplos são 5, 6 e 7. O primeiro, F é o conjunto dos números x, y, z em R3, tais que x mais y mais z é igual a 0. O segundo, x, y, z, pertencente a R3, x mais y mais z igual a 2. Ok. E o terceiro exemplo, x, y, z em R3, tais que ax mais by mais cz é igual a 0. Ok. Então, esses 3 exemplos, bem parecidos aí, eles serão generalizados. Bom, nesse primeiro caso, esse conjunto é um subespaço vetorial. Então, eu quero comparar esses dois aqui, ó, primeiro, né? Vamos comparar esses dois. Nesse caso, ele é um subespaço vetorial. Nesse, não é. Uma das coisas que falha nesse caso aqui, nem vai pensar no geral, que você falha outras coisas também, mas uma que falha aqui é a seguinte, ó. Você tem o elemento 0, é esse elemento aqui, ó. O 0 do R3 é esse cara. Quando eu substituo as coordenadas por 0, 0, 0, então vai ficar 0 mais 0 mais 0. Isso dá 0. Então aqui tudo bem. Agora aqui quando eu substituo aqui, aí eu tenho 0 mais 0 mais 0, não é 2, é diferente. Então esse não é um subespaço, porque já falha a primeira propriedade. Talvez falhe outros também. Ok? Tá bom. Então essa equação aqui embaixo é a generalização dessa equação aqui, né? Essa é a equação de um plano. Equação de um plano passando pela origem. Se tivesse mais variáveis aqui, também seria uma coisa parecida. Seria o que a gente chama de hiperplano. Seria um hiperplano. Ok. Isso é sempre uma dimensão a menos, né? A gente não falou de dimensão, então não dá para comentar. Então, tudo bem. Isso aqui é a equação de um plano, no caso do R3. Mas se tivesse mais variáveis, a equação desse formato, mas igual a 0, isso gera um subespaço vetorial. Okay? Você tem uma equação só, então você tem uma restrição só. E aí você reduziu um pouco o tamanho do conjunto, você criou uma restrição. Aí você tem um monte de variáveis livres aqui, e uma delas vai ser dependente. Você criou uma restrição, você diminuiu você tem o mesmo grau de liberdade que você tinha inicialmente, mas com uma restrição. Você diminuiu um grau de liberdade. Ok, mas se você colocar mais equações, né, aí você tem uma restrição maior. Tá bom.
Mas eu vou fazer isso, eu vou fazer um exemplo em que eu trabalho com um sistema homogêneo. Então, eu vou fazer um exemplo e aí engloba tudo, né? Aqui você tem um sistema que tem uma equação só. Então, você pode pensar assim. Então, depois a gente faz um exemplo geral. Ok. Ok, 4, 3, 4, 5, 6. Exemplo 7, exemplo 8. Ok, então vamos fazer o exemplo 8. Exemplo 4, 3, 8. Esse exemplo, a gente está trabalhando com dois subespaços vetoriais. Eu tenho F e G, são subespaços vetoriais de E. Dois subespaços vetoriais. Então, a interseção desses dois subespaços vai ser um espaço vetorial também. Então, se a gente começar com dois subespaços, a interseção F, interseção com G, também é um subespaço de E. Ok, não é muito difícil de fazer, é um pouco teórico, né? Não tem coordenadas, aí nós estamos dizendo que esse conjunto aqui é o R2, é formado por pares. Então, quando esse conjunto é o R2, então esse F também é um conjunto de pares em R2, tais que alguma propriedade. Quer dizer, aí fica um pouco mais simples, mas nesse exemplo, a gente não tem, esse F não estamos dizendo quem é o conjunto E. Se o conjunto E é um conjunto de pares, se o conjunto E é um conjunto de matrizes, 2 por 3, sei lá, vamos colocar um exemplo assim. Ou se o conjunto E é um conjunto de funções, de R em R, por exemplo. Nós estamos dizendo quem é esse conjunto E. Bom, então o que eu tenho que provar é que esse conjunto aqui satisfaz as três propriedades, né? Então vamos começar com 0. Bom, você sabe o seguinte, como F e G são subespaços, então eles têm as propriedades. Bom, o seguinte, F é um subespaço, F é um subespaço de E. Então F tem as três propriedades. Então F, o 0 pertence a F, U e V pertence a F. Implica dizer que U mais V pertence a F. Lambda real e U em F implica dizer que lambda U pertence a F. Então F tem as propriedades, G também tem as propriedades, né? Então G é um subespaço de E, diz a mesma coisa, G tem as propriedades, 0 pertence a G, U e V em G implica dizer que U mais V pertence a G, lambda real U em G, lambda U pertence a G. Então, G tem as propriedades. Quando eu escrevo isso, ó, F e G são subespaços de E, então eu estou dizendo que F e G já tem as propriedades. Então aqui eu começo com 0 pertence a F e o 0 pertence a G. Bom, se o 0 pertence aos dois, é a definição de interseção. O que está na interseção? É pertencer aos dois. Então, o 0 pertence a F interseção com G. Então, a primeira propriedade válida, tá vendo? Se F e G são subespaços, então eles têm o 0, porque é a definição de subespaço.
e a soma, os dois têm o zero, e aí o zero vai estar na interseção, porque é a definição de interseção é estar nos dois conjuntos, né, para estar na interseção. A segunda propriedade. Eu vou considerar dois vetores, U e V, na interseção, em F interseção com G. Vou considerar isso. Dois vetores da interseção. E eu quero mostrar que a soma está na interseção. Só que antes eu vou fazer o seguinte, ó. Se os dois estão na interseção, vamos pensar assim primeiro, ó. U está na interseção. Então, o que significa isso? Significa que U pertence a F e U pertence a G. U pertence a F e U pertence a G. Significa isso. Agora, V pertence à interseção significa a mesma coisa para V. Né? Significa que V pertence a F e V pertence a G. Vamos organizar isso assim, ó. Se U e V estão na interseção, então U e V pertence a F e U e V pertence a G. Bom, se U e V pertence a F, então a soma está em F, porque F é um subespaço vetorial. Então, U mais V pertence a F. Por quê? Porque F é um subespaço vetorial. Se você pegar dois vetores em F, a soma vai estar em F também. A mesma coisa para G. U mais V pertence a G. Bom, se a soma está em F e está em G, então está na interseção. Então, U mais V pertence a F, interseção com G. Então, a segunda propriedade vale também. Vamos ver a terceira. Considera um número real, lambda, e U na interseção, F interseção com G. Então, você tem três coisas. Lambda é real, U pertence a F e U pertence a G. Bom, se você tem um lambda real e um elemento de F, então você tem lambda U pertence a F. Por quê? Lambda é real e U pertence a F e F é subespaço. A mesma coisa aqui, ó. Lambda é real, U pertence a G e G é subespaço. Então, lambda U pertence a G. Bom, então você tem lambda U pertence a F e pertence a G. Ou seja, lambda U pertence a F interseção com G. Fim. Então, a interseção de dois subespaços é um subespaço. Né? Não tem nenhum problema aí. Então, dados dois subespaços, a interseção é um subespaço. Não interessa que espaço vetorial seja esse, né? Se é espaço vetorial, tem as propriedades, e aí você consegue concluir que a interseção é um subespaço também. Ok?